Olá, eu sou o Manolo Ruvamo, Full Stack Developer e SQL Trainer. Sou o instrutor do treinamento de base de dados, compreendendo MySQL, parte do programa de treinamento e etapa. Estarei aqui de agora em diante consigo, a partir deste canal, a partir desta plataforma ou de qualquer meio que estiver a acompanhar, para ser o seu instrutor no decorrer do todo treinamento relacionado à base de dados. Este treinamento, realço mais uma vez, que faz parte do programa de treinamento e etapa, no qual nós abordaremos alguns temas, tais como introdução à persistência de dados, introdução ao MySQL. É necessário fazer uma introdução aos conceitos teóricos antes de se avançar para a prática. É essencial conhecer a teoria para melhor desenvolver a prática. É provado que todo aquele que conhece a teoria entende facilmente a prática. Todo aquele que sabe a prática consegue criar as suas próprias teorias para definir e explicar aquilo o que faz na prática. Então é essencial trabalharmos também conceitos teóricos de base de dados, especificamente MySQL, que é um tipo de base de dados relacional. Modelagem de diagrama de base de dados. É essencial ter uma visão geral daquilo que se pretende codificar. Ao falarmos de modelagem de diagrama de base de dados, nós estamos a falar em criar um modelo prévio daquilo que será então constituído a nível de códigos ou a nível de estruturas gráficas. Instalação do servidor MySQL como quarto ponto. A partir deste ponto, nós começaremos a preparar o ambiente para as nossas aulas mais práticas, que têm a ver com a codificação das nossas bases de dados. O servidor MySQL. Vamos imaginar um servidor como um supercomputador ou um conjunto de computadores superpotentes que nos permitem então executar um conjunto de serviços. O servidor do MySQL nos permite executar bases de dados MySQL, que são bases de dados relacionais que funcionam através da linguagem de script e queries chamada SQL. Ok? Não se preocupe quanto a isto, a termos como servidor, MySQL, porque no decorrer das nossas aulas nós vamos desmistificando cada um dos termos. Ok? Após a instalação do servidor MySQL, nós faremos a instalação do Workbench ou de Beaver. Preferencialmente Workbench, porque é o que nós vamos utilizar no decorrer de todo o nosso treinamento. O que é o Workbench? O que é o de Beaver? São nada mais do que programas. São programas instaláveis em computadores que nos permitem gerir as nossas bases de dados. Vamos ver o gestor de ficheiros do Windows, por exemplo. Ele nos permite criar e manipular pastas. E dentro das pastas temos ficheiros que contêm os nossos dados. Logo, essas aplicações, esses programas, Workbench e Beaver, são chamados de sistemas de gestão de bases de dados. Nos permitem manipular as estruturas das bases de dados, bem como os dados que são armazenados nelas. E para manipular esses dados, é essencial sabermos e executarmos comandos DDL e comandos DML. Os comandos DDL estão relacionados à linguagem de definição de dados, definição de estruturas, ou seja, é no DDL onde nós criamos o esqueleto da base de dados para acomodar os dados que são manipulados pelo DML, que é a abreviação de Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados, que nos fornece um conjunto de comandos para inserir, atualizar, eliminar dados presentes em uma base de dados. Consultas SQL. Após trabalhar as estruturas e os dados, é essencial consultar, ou seja, listar ou selecionar
os dados que estão nas nossas bases de dados. As consultas SQL nos permitem fazer isso de uma forma muito simples, através das sintaxes que o próprio SQL já nos fornece. Restrição era. O que é a restrição era? É nada mais, nada menos do que uma condição. O que é uma condição? É definir o intervalo ou os registros específicos da nossa base de dados que vão ser afetados em uma operação qualquer, que pode ser de eliminação ou de atualização, ou ainda mesmo de consulta, select, ok? Uma seleção. A restrição era muito importante porque é através dela que nós delimitamos o intervalo de registros que serão afetados quando nós vamos executar uma operação. Vamos imaginar que nós pretendemos eliminar 5 utilizadores da base de dados, mas nós temos 5 milhões. E eu não vou delimitar quais são os 5 ou quantos utilizadores eu vou eliminar. É isso mesmo, nós podemos perder uma base de dados de 5 milhões de utilizadores, que é algo que não tem volta, ok? Operadores relacionais e lógicos. Os operadores relacionados têm a ver com aquilo que são os operadores de comparação matemáticos, como o sinal de maior, sinal de menor, sinal de igual ou sinal de diferença. Já os sinais lógicos estão mais relacionados à lógica matemática, né? A preposições, tal como e ou. São preposições que matematicamente são conhecidas e são aplicadas em diferentes e diversos casos. Comparação de valores nulos e strings. Os valores nulos são propriedades cujo valor não foi preenchido, logo é considerado um valor nulo naquele registro. Então, para fazer a comparação, verificar se um determinado dado tem valor nulo, existe um comando específico de comparação diferente dos comandos de comparação de números, ok? E quando falamos de strings, string são conjuntos de caracteres. Um caractere é toda letra, todo número, todo sinal especial que contém nos nossos teclados alfanuméricos. Ordenação, order by, e agrupamento por group by. São dois comandos muito utilizados porque servem primeiro para ordenar, criar uma determinada ordem dos dados que nós estamos a selecionar e agrupar os mesmos com base a critérios que nós próprios definimos, ok? Após isso, nós falaremos de funções de agregação e alias. Hoje, as funções de agregação são um conjunto de funções que o próprio SQL já disponibiliza para algumas operações rápidas, tais como cálculo de média, cálculo de maior, cálculo de menor, ou seja, achar o maior, achar o menor em um conjunto de dados. Consultas em várias tabelas e junções é um assunto que está intrinsecamente relacionado, porque ambos têm a ver com a capacidade de buscar dados em mais do que uma tabela na base de dados. Em SQL, as bases de dados relacionais MySQL são feitas através de tabelas. De adiantar já isso, é uma estrutura feita através de tabelas. Então, é essencial termos a capacidade de selecionar dados em diferentes tabelas. Eu nem entro nas subconsultas. As subconsultas são já um nível de consulta avançado que nos permite, então, fazer uma busca e poder fazer uma busca dentro dessa busca também. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós pretendemos atualizar os nomes dos 5 utilizadores mais jovens. Primeiro, where? Onde é que nós queremos atualizar? Ok. Nos 5 utilizadores mais jovens. Ok. Como é que nós vamos saber quais são os utilizadores mais jovens? Isso quer dizer que para determinar onde nós vamos atualizar, nós precisamos determinar quem são os mais jovens. Isso quer dizer que nós vamos fazer uma consulta daqueles utilizadores mais jovens e vamos fazer mais uma outra consulta dentro desta, que é para decifrar a identificação destes mesmos que são os utilizadores mais jovens. Em suma, esse é o conteúdo programático do nosso treinamento de base de dados. Eu creio que será muito interessante tê-lo aqui. Eu aguardo do outro lado
para as nossas lições, para os nossos treinamentos. Quanto aos materiais de apoio aos programas, eu terei a gentileza de disponibilizar todos os programas necessários para então a realização do nosso treinamento. Lembre-se que este treinamento é tão enriquecedor quanto você o torna, ou seja, a sua dedicação vai determinar o teu sucesso. Até já, na próxima aula, e muito obrigado por fazer parte desta linda família.